Fala galera, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui, professor de informática para concursos. Nessa aula aqui nós vamos resolver questões da banca Indepac, né? Vamos resolver questões da banca Indepac e o que eu posso dizer dessa banca de início? É uma banca com um banco de dados bem pequeno. Eu posso até dizer que nessa aula a gente vai resolver todas as questões que essa banca tem sobre informática, tá bom? Uma outra dica sobre essa banca, é uma banca bem superficial, mas ela tem algumas questões chatas, assim, pede atalhos, por exemplo, vocês vão ver atalhos aqueles que você praticamente nunca usou, nunca vai usar, né, na vida, a não ser que você seja, né, um total trabalhador com Word, por exemplo, ou navegadores aí viciado em atalhos, você pode usar alguns dos que a gente vai falar aqui, mas a gente vai estar comentando algumas coisas. De resto, assim, das outras questões, são questões mais simples, então não é uma banca para se preocupar muito, né? Eu falo que o ponto mais crítico dela são essas questões de atalhos, que são, como eu falei, atalhos que você não usa no seu dia a dia e que a maioria das bancas não pede em prova, tá bom? Que a maioria das bancas não pede. Então, vamos lá então para nossa, né? Deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver, belezinha? Vamos lá então. Questão número 1 diz para a gente o seguinte aí, ó. Ela fala assim: em informática é considerado um tipo de unidade de armazenamento de hardware, né? Unidade de armazenamento de hardware. Legal. Então ele diz ali, ó, processador, mouse, tudo, carregador, pendrive e hub USB. Galera, processador não armazena nada. Processador, ele só processa as tarefas, né? A responsabilidade dele aí, no caso, é execução. Sempre que você pensar em execução, vai lembrar de processador, processar, executar as tarefas. O mouse, né, não armazena nada, só para, né, a gente trabalhar aí com a seleção dos itens aqui. Né? Carregador, muito menos. Pendrive é o nosso gabarito aqui, né? Pendrive é relacionado ao armazenamento. E um hub USB é um aparelho que você compra quando o seu computador ele tem, por exemplo, poucas portas USB, né? O seu notebook, normalmente o notebook vem com duas portas USB. Você pode ir numa loja de informática, comprar um aparelhinho, né? Você pede lá, eu quero um hub USB. Ele vai ligar em uma porta USB do seu computador e normalmente ele pode ter aí mais portas USB, né? 4 portas, 6 portas ou mais. Então você gasta uma porta ali para conectar no seu computador, mas você ganha mais 6 USBs dependendo do hub USB que você compra. Né? Tem hubs que vem 3 opções e por aí, né, pelo menos 3, 4 e vai depender do modelo que você comprar. Você acha na internet fácil também, tá bom? Então hub USB para você ter mais opções. Vamos lá então para a questão de número 2. Cara, olha que bacana essa questão aqui. Ele pegou. Esse aqui é o símbolo do Windows, né? De repente você talvez, dependendo do ano que você nasceu, você nunca viu esse símbolo do Windows aqui. Isso aqui vem lá do Windows desde o 3.11. 3.11 é antes do Windows 95, só para você ter uma ideia. Então no Microsoft Windows, a tecla. Vamos lá. A tecla aqui, essa teclinha, o que ela vai abrir, né? O que essa teclinha vai abrir que até hoje tem em todas as versões do Windows, né? Só que ela mudou. Hoje essa teclinha, normalmente ela fica no canto inferior esquerdo da tela, né? Canto inferior esquerdo, eu tava tentando descobrir qual que era o esquerdo aqui, né? E tem o símbolozinho lá que é a janelinha do Windows atualizadinha, né? Que é um quadradinho assim, normalmente de 4 cores, né? Então você tem esse botãozinho no canto inferior esquerdo que é o quê? Que é o botão do menu iniciar, né? O botão do menu iniciar. Então, é para você ver essa banca, essa questão caiu em 2018. Esse símbolo já não é usado mais atualmente, né? Você pegar a versão 7, desde a versão, você pegar XP, você pegar a Windows 2000, como eu falei, Windows 3.11, 95, 98 ainda usavam esse modelo de janela, até 98. Então olha isso, né? Mas não faz sentido a banca usar isso aqui, tá? Só para quem é das antigas vai lembrar. Mas por analogia, né, pelo símbolozinho ali, talvez você conseguiria. Vamos lá. Questão número 3. Questão número 3 diz pra gente ali, ó, no Windows não é possível nomear arquivos ou pastas com alguns caracteres. Assinale a alternativa que apresenta o nome do arquivo inválido, ou seja, um nome de arquivo que não é permitido, né? Então você tem símbolos, por exemplo, asterisco, não é permitido estar no nome, o ponto de interrogação, o maior, o menor, não é permitido, dois pontos não é permitido, né? Os dois pontos aqui não é permitido.
Não é permitido usar, por exemplo, a barra assim. Não é permitido usar barras assim também, dos 3 jeitos, tá? Então, no caso aqui, o único que não é possível é por causa dessa barra aqui, ó. Isso aqui, essa barra não é permitido você colocar no nome de arquivo do Windows. Então, gabarito letra C, tá? Então, tem alguns ícones aí que não são permitidos e essa barra não é permitida. Então, é o nome de arquivo inválido que a questão queria, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, questão número 4. Questão número 4 fala pra gente ali, ó. O Windows 10 permite trabalhar com várias áreas de trabalho para manter projetos não relacionados em andamento, organizados ou para alternar rapidamente áreas de trabalho antes de uma reunião, por exemplo. Para criar várias áreas de trabalho. Galera, ter várias áreas, você tem lá o desktop do computador, certo? Você tem o desktop. Então, no nosso celular tem muito isso. Por exemplo, se você pegar o seu celular, você não pode ir rodando no seu celular e você deixar várias telas com vários ícones já com opções para você escolher? Então, é como se cada uma que você rodasse no seu celular na área lá, fosse uma área de trabalho. Então, eu posso deixar uma área de trabalho com um programa aberto, outra área de trabalho com outro programa, ou com outra configuração, para facilitar na hora do trabalho, né? Não precisa ficar diminuindo tela, minimizando, maximizando. Então, você já deixa meio pré-configurado, isso vai agilizar o seu trabalho. E para você fazer isso aí, a opção, né, ali na barra de tarefas, você vai selecionar exibir tarefas, nova área de trabalho do Windows, tá? Exibir tarefas, nova área de trabalho do Windows. Então aqui é conhecer mesmo, tá? É um ícone ali que alguns gostam de usar, outros não usam tanto. Quem trabalha muito mais, assim, eu falo para vocês, é um recurso que quem trabalha, por exemplo, com Mac, né, com o sistema operacional macOS, usa mais isso. É até uma maneira mais prática, porque isso aí já é meio padrão por causa do iPhone, assim, ele meio copiou o iPhone. Já fica mais prático. Para o Windows você não vê tanto isso, né? Não é, a maioria dos usuários não conhece esse tipo de recurso, não usa muito esse recurso aí, tá? De você ter várias áreas de trabalho ali, tá bom? Então aqui é mesmo conhecer o menu. Vamos lá para a questão de número 5. Questão número 5 diz ali, ó. Na área de trabalho do Windows, é possível organizar ícones por quais opções, né? Ali ele fala várias ali, ó, nome, cor, né, tema, data de modificação, tudo mais. Mas aqui, pessoal, pô, cor, organizar por cor os ícones, né? Veja que ele quer organizar os ícones. Eu vou organizar por cor, faz algum sentido organizar por cor, né? Então, a gente vai eliminar a letra D. Aqui também fala cor, também, eu vou pegar a letra A aqui também para eliminar, né? E aqui ele fala, né, nome beleza, né, entre B e C aqui, nome beleza, né? Aí ele tem aqui, ó, tamanho, tipo do item e data de modificação, né? Data de modificação, né, é um ponto ali, né? Mas essa parte aqui de detalhes aqui, né, os detalhes, porque eu estou falando dos ícones dentro da área de trabalho. Eu não estou falando dos modos de exibição dos navegadores. Porque, por exemplo, o modo de exibição detalhes, ele tá lá no Windows Explorer para você ver as pastinhas lá que ele te dá informações das pastas, tá? Esse modo de detalhes aqui, por exemplo, né, você vai ter essa opção lá. A parte de lista também, né, colocar os ícones em lista, eles vão estar lá no explorador de arquivos. Como é que eu vejo isso, Silvio? Você vai lá no explorador de arquivos, qual que é o atalho? O atalho é o botão do Windows, né, o botão do Windows, que você tem no seu teclado aí do lado do espaço, mais a letra E, tá? Botão do Windows mais a letra E, você vai abrir o explorador de arquivos, ou Windows Explorer. Lá dentro você vai ter uma guia lá em cima, vai ter uma guia exibir. Vai nessa guia aí, vai ter os modos de exibição. Aí você vai escolher modos de exibição, lista, detalhes, conteúdo, ícones grandes, essas coisas aí, tá bom? Tá lá no Windows Explorer, então o nosso gabarito aqui fica letra C, tá bom? Letra C é o nosso gabarito. Vamos lá agora aqui para a questão de número 6. A questão de número 6 fala ali, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho, acho que talvez melhore para vocês aí. É isso, vamos lá. Questão de número 6. No Microsoft Word, a adoção de formatação com marcadores em um texto pode indicar, entre outras coisas, tá? Então, lembrando que a gente tem ali, por exemplo, os botões marcadores e numeração. Qual que é o botão marcadores e numeração? Ele está lá na guia página inicial, vou fazer 2 quadradinhos aqui, ó. 2 quadradinhos aqui. Então, você tem o marcadores, que é aquele botãozinho que ele tem as bolinhas aqui, né? Você já deve ter visto. E passa, deixa eu subir aqui um pouquinho para você ver aqui, ó. Aqui, esse é o marcadores, né?
E você já deve ter visto o botão numeração, que está do lado dele, que ele vai botando aqui, né? 1, 2, 3, vai fazendo lá. Legal? Esse é o botão marcadores. Só que ele está falando, e são dois botões diferentes, tá? Tem o marcadores e o numeração. Ele está falando desse cara aqui, ó, do marcadores, tá bom? Ele está falando do marcadores. Vamos lá. Aí ele fala que quando você usa o marcadores, o que quer dizer? Quer dizer de atalhos do texto, né, indicando automaticamente onde cada termo pode ser encontrado, né? Aqui está muito relacionado na guia referências, índice, você colocar, né, termos conectados aí, nada a ver. Cálculos externos e avançados, não faz nenhum sentido isso aqui. Número de páginas, pois sumariza automaticamente a quantidade de páginas como o seu conteúdo, né? Tá falando do sumário, nada a ver com sumário. Mas o marcadores é o quê? É uma lista de tópicos, né? Quando você quer fazer tópicos no seu texto, você usa a opção marcadores, né? Que vai criar uma espécie de lista com um recuo aumentado. Lembrando que quando você usa a opção de marcadores, o recuo do texto, que é botar o texto um pouquinho mais para frente, né? Ele mexe automaticamente, tá? Ele mexe automaticamente. Então, usar marcadores, né, numeração, o recuo do texto, que é a régua, se você olhar a régua lá em cima, você vai ver que o texto automaticamente ele avança um pouquinho, tá? Quando você insere o marcadores, o texto está aqui, você botou marcadores, ele avança um pouquinho ali, tá? Então é um ponto aí, lembrando que ele vai aumentar o recuo do texto quando a gente usa marcadores ou numeração. 7. Questão 7 diz ali, ó. No Word, a ferramenta letra capitular, né? É um recurso que a maioria das bancas gosta de perguntar sobre a letra capitular, tá? Você já viu esse recurso capitular? Tá lá na guia inserir. Se você for lá na guia inserir do Word, mais lá para o canto direito da tela, você vai ter lá um botão chamado capitular. O que é o capitular? Capitular é o seguinte, é quando você já deve ter visto assim em jornais, alguma coisa, você vê que às vezes tem uma letra grandona no começo assim, e ele continua o texto do lado assim. Já viu isso aí, né? Jornal, revista, a gente vê muito, né? O texto vai continuando e tem uma lista, às vezes livro faz isso, né? Esse recurso é o capitular, tá lá no cantinho, lá o desenho é muito parecido com esse que eu fiz aqui, tá? Mais bonito é lógico, né? Ele tá junto com a opção do Word Art lá, esse tipo de coisa. Então, o capitular, quando você coloca ele, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma letra maiúscula grande no início do parágrafo, né? Vai colocar uma letra grande maiúscula no início do parágrafo para você começar. Então, é uma forma de você trabalhar com o texto aí, deixar ele, né, de uma maneira, de repente você está escrevendo um livro lá no Word, né, começar de repente o parágrafo, o capítulo aí, né, o capítulo do livro com o recurso capitular, vai deixar o seu trabalho aí mais, como pode dizer, mais bonito, né, muito bem apresentado. Tá bom? Então capitular é isso daí, não se esqueça, capitular. Vamos lá, questão 8. Aqui, deixa eu tirar a minha câmera aqui. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta as funções dos respectivos botões abaixo do Word, né? Lembra que eu falei para vocês, ó, o botão é esse aqui, ó. Eu desenhei alguma coisa parecida agora, lembra qual que é esse botão aqui? Esse é o marcadores, né, pessoal? Marcadores é este botão aqui, tá? De repente você pode não lembrar esse de cara, mas você deveria lembrar desse botão aqui, que está na guia também, na guia página. Todos os três estão na guia página inicial, tá? Os três botões estão na guia página inicial. Esses dois, tirando do meio ali, os outros dois botões no grupo parágrafo, tá? Então, o primeiro vai criar o quê? Uma lista de marcadores, Vai criar uma lista numerada? Não, numerada seria se ele tivesse os números aqui, né? Que é o outro botãozinho que eu falei. Então não é a letra E. Vai criar uma estrutura de tópicos, no caso? Não. Vai criar lista de vários níveis? Não, tá? Vai criar uma lista, botão marcadores, é o nome dele. Segundo botão ali, ó. Aplica o efeito do texto como sombra ou brilho? Não. O que esse botão aqui faz, esse aqui, que ele colocou até na cor preta ali para sacanear, ele vai destacar o texto realçando. Esse botão aqui, pessoal, esse aqui, é como um marca-texto no seu texto, tá? É o recurso de estilo marca-texto. Ele vai, tem a cor lá amarelo, que é do marca-texto, verde e tudo mais, outras cores. Ele colocou no preto aí fica mais confuso, né? Mas esse botão é o realce, né? Realce de cor.
E o outro botão é alterar espaçamentos entre linhas do texto ou entre parágrafos, tá? Gabarito letra D, tudo bem? Então esse botão do meio aí é o botão de realce de cor, ele é estilo, no caso, né, como se fosse o recurso aí de marca-texto, tá lá na guia página inicial, tá bom? Vamos lá. Questão número 9, né, cara, a questão número 9, a figura é essa aqui mesmo, tá? Eu espero que lá, quando você for fazer uma questão dessa prova aqui, ela esteja melhor, mas a figura da prova foi essa daqui. Dá pra gente entender algumas coisas, né? Dá pra gente entender muitas coisas, né? Muitas e muitas coisas aqui, tá bom? Meio tenso, mas vai dar certo. Vamos lá, então. Vamos lá. Ele diz o seguinte para nós. Vamos ver o que ele está perguntando, né? Vamos ver o que ele está perguntando aqui. Cadê aqui? Olha lá. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu, tarará, 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 em filho, 2 escravos. Tá, aqui eu vou pular, né? Que aqui ele está falando um texto pelo jeito que ele questionou. Aqui é só o texto. Beleza. Aí aqui é outro texto. Tá? Outro parágrafo, no caso, né? 2 parágrafos. Vou ler os 2 parágrafos aqui, porque pelo que eu vi é só história, não está falando nada. O que vem a questão mesmo é aqui, ó. A questão começa aqui. Vamos ver o que ela está falando aqui, tá? Considerando que o cursor do mouse está logo após a primeira palavra do segundo trecho, logo após a primeira palavra do segundo trecho, ou seja, o cursor está aqui, tá? O cursor está aqui. O que ele fala ali, ó? Analisa as assertivas abaixo, considerando verdadeiro ou falso aí, em seguida assinale. Então vamos ver. Então o cursor está ali onde eu marquei de vermelho após a primeira palavra do segundo trecho, então após Machado. Então o primeiro ponto ali que ele está falando para gente, para julgar o item. Primeiro ponto é, o documento está exibindo marcas de parágrafo. O documento está exibindo marcas de parágrafo. Pessoal, de acordo com o que eu estou vendo aqui quando que é exibindo marcas de parágrafo, tá? É quando esse recurso aqui, ele está selecionado, tá? Quando esse recurso está selecionado. Cara, vamos deixar esse primeiro aqui. Aparentemente, se eu for analisar, ó, se você pegar essas fotos aqui, ó, melhor ainda. Dá uma olhada nessa figura aqui. Dá para ver que está selecionado o item aqui do justificado? Dá para ver, né? Vou tirar aqui, dá para você ver que está selecionado o item justificado. Dá para você ver que está selecionado o item itálico? Dá para você ver que está selecionado o item itálico. Legal. Se eu pegar esse mesmo princípio, marcas de parágrafo, é esse botão aqui. Eu posso, né, presumir que este botão também está selecionado, ok? Então, se você for analisar, apesar dele não estar mostrando aqui as marcas de parágrafo, que é colocar aquele P quando você aperta Enter no final, né? Por exemplo, ele vai mostrar um ponto, ele teria que mostrar um pontinho. O cara pode ter desabilitado algum recurso aqui, ó. Todo espaço ele deveria mostrar um pontinho aqui, por exemplo, entendeu? Todo espaço. Mas, independente disso que eu estou falando, esse botão eu posso ver que ele está pressionado. Então eu vou marcar o primeiro item como verdadeiro, tá? Levando em consideração os outros desenhos lá. Os 2 trechos estão centralizados. Não, como eu disse, como o cursor está aqui no segundo parágrafo, né, nenhum dos 2 trechos está centralizado. E pior ainda, né? Eu não sei o que o cara fez aqui, porque veja, esse aqui eu posso ver que ele está alinhado à esquerda. Se ele tivesse justificado, ele estaria, né, feito assim. Mas o botão justificado está selecionado, então eu tenho que levar o que está na figura aqui. Tá? Eu vou levar em consideração o que está na figura. É isso que eu levo em consideração na prova, é o que está na figura. Então os 2 trechos estão centralizados? Independente da figura, dá para ver que não estão centralizados. Terceiro item é a diferença na formatação entre o primeiro e o segundo trecho é o que o segundo está em negrito. Não está, porque ó, o segundo, o texto está selecionado, a opção negrito não está pressionada. Mas a itálico eu consigo ver que está pressionada. Então, falso o terceiro também. Quarto, os 2 trechos estão justificados. Bom,
questionar isso que os dois trechos estão justificados, vou deixar isso aqui para depois. Além de apresentarem fontes diferentes, o primeiro trecho está justificado e o segundo trecho está alinhado à esquerda. Não. Até porque se eu pegar o gabarito aqui, ele considerou que os dois trechos estão justificados. Olha isso, ele considerou que os dois trechos estão justificados e eu estou levando em consideração também que o botão justificado está pressionado. Então, esse botão aqui está pressionado, aqui, ó, justificado, está pressionado. Então, vou considerar que os dois têm a mesma formatação. Olha que banca louca. Vou considerar que os dois têm a mesma formatação. E quando eu falo que um está alinhado à esquerda e o outro não, se o anterior é verdadeiro, esse automaticamente vai ser falso, porque os dois estão justificados conforme falou. Então, a banca deu gabarito para essa questão, letra A, tá? Talvez seja do ponto, né? Aqui eu falo para vocês o seguinte, talvez o ponto, né, da onde eu tirei a questão não tenha vindo as formatações, mas formatação a formatação na hora de trazer, né, para o banco de questões não tenha vindo correto, né? Talvez não tenha ficado lá. Então, essa questão aqui, até se eu pegar aqui, o parágrafo aqui, né? Até esse pode ser um problema aí, talvez, né, na hora de copiar e colar a questão ele não veio a formatação, tá? Então pode ser a formatação na hora de copiar e colar no banco de questões lá que não estava correto. Não peguei diretamente da prova, então, tá? Então só lembrando aí, né, formatação, quando que é a formatação justificado? É quando o texto ele está totalmente alinhado nas margens esquerda e direita, tá? O texto totalmente alinhado nas margens, tudo alinhadinho, ele está como justificado, tá bom? Então aí provavelmente o banco de onde eu tirei as questões, tá? Então nesse caso aqui, em todo caso, ficou o gabarito letra A. Tudo bem? Beleza, né? Certo? Vamos lá então para a questão número 10. Questão número 10, assinale a alternativa que apresenta teclas de atalho que tem a função de centralizar o texto no Microsoft Word, né? Centralizar o texto. Galera, centralizar o texto, né? Por exemplo, quais são basicamente as teclas de alinhamento do texto? Sabe me dizer quais são são 4 teclas de alinhamento do texto. Então assim, por exemplo, a gente tem aqui, né? Acho que aqui, né? Ctrl mais essa chave aqui, né? Esse atalho é diminuir a fonte em um ponto. Ctrl A é para abrir um arquivo. Alt Q não tem nenhum atalho específico aqui. Mas Ctrl E é para centralizar o texto, tá? Ctrl E. Se fosse Ctrl Q é alinhar o texto à esquerda. Ctrl G é alinhar o texto à direita, tá? Ctrl G é alinhar o... Então, Ctrl peraí. Isso, né? Isso, Ctrl Q à esquerda e Ctrl G à direita. Ctrl J justificar e Ctrl E centralizar. Então, porque normalmente se você pegar os 4 botões lá, é o primeiro alinhado à esquerda, né? É o primeiro botão alinhado à esquerda, né? Que é o Ctrl Q. O segundo botão é o centralizar, sempre nessa ordem. Qualquer versão do Word é sempre nessa ordem, que é o Ctrl E, legal? Depois a gente tem o alinhar à direita, né? Alinhar à direita, que é o Ctrl G, legal? E o botão justificar, né? Que é as margens alinhadas, que é o Ctrl J, tá bom? Ctrl J aí. Vamos lá, número 11, questão número 11. Ó, esse aqui é de nível, ó. Esse aqui é o botão de nível. Esse é o de a distância entre linhas e o botão de nível. Assinale a alternativa que apresenta a função dos seguintes botões do Word, né? Analise os dois aqui, então bem tranquilo, olha só. Agora, o primeiro, que é esse aqui, é o espaçamento entre linhas, tá? Espaçamento entre linhas do texto. Legal? Esse aqui, agora, não é criar lista numerada. Agora, ó, criar uma lista de vários níveis para organizar. Então, gabarito letra C aqui, turma, tudo bem? Tá? Diferente do numeração, que é só os numerozinhos. Esse é de criar níveis, legal? Então, letra C, bem tranquilo aqui, os botõezinhos do Word. Vamos lá, número 12. No Word, para adicionar uma nota como um comentário ou citação,
fornecendo mais informações sobre algo no documento. Basta clicar em inserir nota de fim na aba de referências ou por meio de um atalho. Cara, então, é o tipo de opção que eu falei que a maioria das bancas aí não cobra. Até cobra um pouco sobre a área de referências, que é sobre inserir nota, sobre a parte de sumário, índice, está sempre na aba de referências, tá? Grava isso, sumário, índice, notas, né? Tá sempre na aba referências. Legal. Esse atalho aqui, pessoal, que ele tá falando no caso aqui, vai ser, no caso, o Alt Ctrl D, tá? Alt Ctrl D, que é o gabarito letra B. Se você pegar o Ctrl NF, não vai dar certo, porque Ctrl N é negrito e Ctrl F é pesquisar, então não vai dar certo aqui. Legal? E o Alt Ctrl N, tá? É para você mexer com modos de exibição do texto. Esse aqui tem atalho, tá? Alt Ctrl N sobre o modos de exibição do texto, tá? E se você usar o Shift D, você vai trabalhar com D maiúsculo ou minúsculo no caso, tá? D maiúsculo ou minúsculo. Então aqui não tem muito para onde mesmo, é a lista de atalhos. Aqui é um ponto, não sei se vai ser a sua banca, sempre tem alguns atalhos que eu falo, né? Os atalhos de alinhamento, atalhos de abrir um arquivo, de salvar. Esses atalhos são básicos pra gente, que a gente muito usa no dia a dia, né? Esses atalhos aí é você avaliar se, por exemplo, caiu uma questão dessa na prova. Então, para você não pirar muito nos atalhos ali, tá? Porque pode cair qualquer um dos milhares de atalhos que tem. Então, à medida que você vai resolvendo as questões, você vai vendo alguns, né, que vão cair, mas não compensa muito você ficar muito matutando, martelando em cima de atalhos, porque a banca provavelmente ali, ela sempre assim, às vezes ou outro, que nem eu falo, os básicos, né, que eu sempre falo, abrir, né, Ctrl A, novo, que é Ctrl O, né, os atalhos de negrito, itálico, itálico sublinhado, os de alinhamento, F12 salvar como, F7 ortografia e gramática, né? Esses atalhos mais básicos, esses vale a pena saber, porque você pode dar sorte de cair um desses, como caiu lá, por exemplo, o alinhamento lá, o Ctrl alinhamento à esquerda, né, que era o Ctrl G. Então você pode dar certo. Mas, que nem esse grupo de atalhos aqui, você vai ver uma questão muito parecida na parte de Outlook. Não sei se assim, se você estiver tranquilo com o resto do assunto, até vale a pena daí você, né, gastar um tempinho aqui. Número 13. São opções de quebras de seção, né? Quebra de seção, exceto quebra de seção tá lá na guia Layout, tá? Layout, opção quebras. Quebra de seção é uma forma de você desmembrar o mesmo documento para fazer configurações diferentes, tá? Você desmembrar o documento para fazer configurações diferentes. E ele quer saber das opções aí, qual não tem na questão de quebras. Então, nas quebras de seções, tem para a próxima página, tem que é o contínua, que é onde está o cursor, e tem para páginas pares e ímpares, mas não tem quebra de seção para a opção de rodapé. Lá na guia Layout ou guia Layout de páginas, tá? Tem a opção lá quebras, lá vai ter quebras de seção. Então, se você quiser colocar configurações diferentes, por exemplo, eu quero colocar tipos de cabeçalho e rodapé em páginas diferentes no mesmo documento. É quebras de seção que você vai usar. 14. 14 diz o seguinte ali, ó. 14 diz para nós: quando os modos de exibição de um documento do Word, né, analisa as afirmativas abaixo nos modos de exibição. Então, vamos lá ver o que ele fala aqui dos modos. O modo de exibição tá lá na guia, pessoal, exibir, tá bom? Na guia exibir. No modo de exibição layout da web, é apresentado apenas o texto sem tabelas, cabeçalhos ou rodapés. Galera, veja só. O modo de exibição layout da web é quando você vai construir uma página de internet, ele faz uma outra forma de você exibir a página ali para você se orientar. Mas dá para você colocar tabelas, né, cabeçalhos, até porque você está criando uma página, então você tem que ver qual que é o cabeçalho da página. Você usa muitas tabelas também para organizar o texto, então é falso esse gabarito aqui. Tá lá na guia exibir ou exibição. No modo de estrutura de tópicos, o conteúdo do texto é mostrado em pontos numerados. Sim, porque eu estou estruturando em tópicos o meu texto. O modo de leitura é o único útil para criar títulos e mover parágrafos inteiros dentro do documento. Não, o modo leitura, como o nome já diz, não é bem para eu editar o meu documento. A melhor forma padrão que a gente usa é o layout de impressão. Esse é o modo padrão para a gente editar o documento. E o modo leitura, como diz, é o modo que ele vai colocar em tela cheia para você ler o documento. É uma forma de melhorar a leitura, não para editar o seu documento, tá bom?
não para editar o seu documento. Beleza? Vamos lá. 15. Sobre, né, assinale a alternativa sobre a função dos seguintes botões aí dentro do Word, né? Então a gente tem dois botões do Word aí, tudo bem? Ó, esse é o de marcadores, que a gente olhou aquela hora lá. E esse botão também tem no Excel e tem no Word também, que é o botão para você organizar em ordem crescente, né? Ele tem para organizar em ordem crescente e ordem decrescente, tá bom? Beleza? Então, nesse caso aqui, ele vai ser, ó, organizar a seleção em ordem alfabética ou numérica. E o segundo botão é exibir marcas de parágrafo e formatação. Tudo bem? Então, a gente já até viu algumas questões sobre esse botão. Esses dois botões estão na guia página inicial, tá lá na parte de formatação. Os dois botões estão lá na guia página inicial, tá? Vamos lá para a questão agora, né, 16. Questão 16 diz ali, ó, a ferramenta que mantém uma parte da planilha visível, enquanto o restante da planilha é percorrida, é chamada do quê? Galera, quando você tem lá títulos da planilha, né, você congela uma parte dela e vai descendo os outros itens, mas os títulos ficam em exibição. O nome desse item aí não é fixar linhas e colunas, né? No caso, não é congelar células, não é quebra de páginas, nem formatação condicional, mas é congelar painéis, tá? Os outros itens, né, que nem formatação condicional, é para você, por exemplo, quando você quer formatar uma célula, para que se der determinado valor, ela vai mostrar uma cor. Se der um outro valor X que você configura lá, ela mostra outra cor, por exemplo. Quebra de páginas é para você quebrar o texto para a próxima página, né? Você pode ter a opção de congelar a célula para ela não mover lá o conteúdo. E no caso aqui o que ele quer é o congelar painéis para parar uma parte e você descer o resto dos itens. Belezinha. Então, 16 aí. Vamos lá, 17. Esse recurso é muito... a galera usa bastante ali. 17. No Microsoft Excel, a ferramenta, ó, quebrar texto automaticamente. Faz com o quê? O que é o quebrar texto automaticamente? O que acontece? Quando você digita, por exemplo, né, em uma célula do Excel, você já reparou que eu vou digitando dentro da célula. Quando acaba o espaço da célula, ele continua em linha reta, né? Ele não vai para outra linha. Se eu apertar o Enter, ele muda de célula, na verdade, né? Então eu não quebro a linha para uma nova linha que nem eu faço no Word. Então se eu quero colocar um texto, né, que seja extenso dentro de uma linha do Excel, o que eu posso fazer? Eu posso usar o recurso de quebra de texto automática, que dentro daquela célula ele vai, eu posso, né, colocar um tamanho lá da célula, né, configurar uma extensão da célula, um tamanho dela, e ele vai quebrando as linhas dentro ali daquela célula, né, vai passando para a próxima linha, no caso, tá? Então, o que ele está falando ali? Que o texto seja apresentado todo dentro de uma única célula, sem extrapolar para fora, que nem é o padrão, né, normalmente, em várias linhas, se necessário, tá? Então, ele vai quebrar o texto ali, tá? Então, você pode ver que o texto está em uma célula só, quando eu não configuro isso, mas ele vai passando, né, para as outras células lá. Aí eu uso quebrar, né, seleciono quebrar texto naquela célula, ele vai colocar todo o conteúdo em uma única célula ali. Aí, ele, obviamente, ele vai aumentar o tamanho da célula para caber o texto. Vamos lá para a questão de número 18, que diz ali, ó. A função C é uma das funções mais populares do Excel e permite que sejam feitas comparações lógicas entre um valor e aquilo que se espera. Sobre o assunto, observe a tabela abaixo. Então, a gente tem uma tabelinha aqui, né, de muito má qualidade, diga-se de passagem, e pergunta o seguinte, se consigo colocar todas as opções aqui, consigo. Ah lá. Aí ele pergunta assim, ó. Aí, legal. Considere que na célula, considere que para a coluna C, que é essa coluna aqui, né, foi utilizada a função C. É correto afirmar que foi digitado na célula C2, ou seja, na célula C2, que é essa célula aqui, né, qual a função? Galera, a gente sabe, essa questão aqui, né, foi muito boazinha. A gente sabe que toda função do Excel, ela tem uma estrutura. Toda função do Excel vai começar por igual,
o nome da função, abre parênteses e os argumentos da função. Toda função do Excel, seja soma, seja C, né? Se for a função C igual, ó, nome da função qual é? C. Abre parênteses, argumentos, condição, ponto e vírgula verdade, ponto e vírgula falso, tá? Tô resumindo aqui a estrutura da função. Mas toda função começa por nome, abre parênteses, a sintaxe, a estrutura da função, fecha parênteses. Se eu pegar aqui as alternativas, ó, primeiro ponto, não tem o igual aqui, ó. Cadê o igual aqui, né? Ou outra coisa, ele botou igual aqui depois, igual depois não tem. Cadê os parênteses que tem aqui, por exemplo? A outro, colocou aqui 2 pontos, galera. 2 pontos, não tem. Cadê os parênteses aqui também? Não tem. Cadê os parênteses aqui? Não tem, tá? Então, aqui fica fácil demais saber que o nosso gabarito é a letra A, né? Que ele pegou aqui a condição, se B2 for maior que a 2, é verdadeiro, mostra isso. Mas se B2 não for maior que a 2, mostra isso, tá? É a condição. A condição dele é B2 maior que a 2. Se B2 for maior que a 2, mostra acima do limite. Se B2 não for maior que a 2, ou for até igual a 2, mostra dentro do limite. Tá bom? Beleza. E aí tem um outro ponto aqui, fica uma dica para vocês aqui. Nas funções do Excel, ao invés de eu usar o igual aqui, né, esse igual aqui, eu posso, se eu quiser, usar o arroba, tá, galera? Eu posso usar o... Opa, esse arroba meu saiu errado. Né? Eu posso usar o arroba, legal? Tá? Ao invés do igual, nas funções eu posso começar pelo arroba, tá? Eu acho que eu vi isso uma ou duas questões na vida cobrando, mas saiba que é possível, tá bom? Então aqui ele entregou a questão de mão beijada aí pra gente. 19. Acerca dos recursos disponíveis na guia layout de página do Excel, analise as seguintes proposições, né? Vamos analisar então as proposições aqui dentro. Vou colocar para vocês aqui. Vamos lá, item 1, né? Item 1 diz o seguinte: se uma planilha abranger mais de uma página impressa, é possível rotular dados adicionando títulos de linha e coluna que serão exibidos em cada página de impressão. Né? Esses rótulos também são conhecidos como títulos de impressão. Eu configuro isso, galera, na hora que eu vou imprimir. Na hora de imprimir, eu posso colocar esses rótulos aqui, verdadeiro, item 1. 2. Por padrão, o Excel imprime planilhas na orientação paisagem. Errado, ele imprime todo, né? Tanto no Excel quanto no Word, por padrão, ele imprime as páginas no formato retrato, não no formato deitado lá, que é o paisagem. 3. As margens de páginas definidas em uma planilha específica são armazenadas com essa planilha, quando você salva a pasta de trabalho. Não é possível alterar as margens de página padrão para novas pastas de trabalho. Olha só, ele diz o seguinte, ó, as margens da página definidas em uma planilha específica são armazenadas com essa planilha quando você salva as margens, então, daquele... Porque o Excel, ele chama, um arquivo do Excel pode ter várias planilhas. E um arquivo do Excel chama todo o conjunto de pasta de trabalho. O Word chama de documento, o Excel chama de pasta de trabalho. Tá? Então ele fala aqui, aí ele diz aqui, ó, não é possível alterar as margens de página padrão para novas pastas de trabalho, né? Então ele está falando que não é possível alterar as margens de página padrão para as novas, porque você já definiu, né? Você colocou páginas definidas ali anteriormente, tudo bem? Então, no caso, o gabarito aqui, item, né, o que fica o único aqui possível é o item 1 e o item 3, tá? Essa questão número 3, ela ficou, né, um pouco ali, faltando um pouco de informação ali, mas o que ele quer dizer é que você não pode tirar as margens, né, da página padrão para as novas pastas quando você define uma margem específica ali para uma página, daí todas as pastas novas, todos os arquivos novos vão ficar com essa formatação, tudo bem? Vamos lá, então, 19 ficou aí gabarito letra B, 1 e 3 como verdadeiro. Vamos lá para a questão número 20. Questão número 20 diz ali pra gente, ó. Olha só. Em um documento do Excel, em uma parte selecionada, consta a seguinte apresentação.
Se eu olhar aqui essa figura, você pode ver que eu tenho uma seleção bem aqui, ó, passando aqui, ó. Estão vendo uma linha aqui, ó? Uma linha aqui, ó. Tá? Você tá vendo essa linha aí, né? Tudo bem? Só mostrando para vocês aí. Aí ele fala, para ficar no formato acima, é correto afirmar que, após a seleção da área, foi acionado qual recurso? Recursos de macro? Não, macros são, podemos dizer assim, pequenas programações que você faz no seu documento. Não tem nada a ver com programação ali. Né? É o layout de página, pessoal? Não, não tem nada a ver com o layout de página, né? Mudando ali da estrutura da página. Não. Né? Linhas de grade? Não, linhas de grade não. Porque se fosse linhas de grade, ele poderia ter ali alguma... colocando as linhas, né, tudo bem marcadas, estariam bem mais marcadas ali. E até pelo botão não estar apresentando, seria mais difícil definir, tá? Agora, o que ele definiu aqui, como ele definiu essa parte em específico, ele definiu uma área de impressão. Dentro do Excel, você pode definir áreas de impressão. O que é isso? Eu tenho lá muitas informações na planilha. De repente, a planilha minha é muito extensa, mas eu quero imprimir só um pedacinho dela. Então, eu posso lá selecionar, né, ou definir antes também lá, na hora de imprimir, mostrando, né, antes de imprimir, você define a área de impressão, aquela área que você quer imprimir. De todo o meu documento tem 1000 linhas. Eu não quero imprimir as 1000 linhas, eu quero imprimir só um bloco de 10 linhas. Beleza, você vai definir uma área de impressão. É isso que quer dizer definir a área de impressão. Eu defino só uma parte delas. Tá bom? 21. Foi isso que eu... Opa, 21. No Excel, é possível fazer com que o texto apareça em várias linhas de uma célula. Basta acionar. Né? A gente já resolveu uma questão parecida agora. É a mesma coisa que ele está falando. Ó. O texto em várias linhas em uma célula. O que é o recurso que ele está falando? Quebrar o texto automaticamente. Que é o recurso de aparecer, né, você digitar dentro da mesma lá, várias linhas, né, um texto dentro de uma célula só. Está dentro da guia página inicial. Tá bom? A gente já fez até uma questão disso daqui. Vamos lá agora, a questão número 22 aqui sobre atalhos. Chegando no fim aqui já da nossa bateria em DPAC aqui. Assinale a alternativa que apresenta o atalho com a função de mudar para a guia da esquerda nos principais navegadores. Cara, eu particularmente nunca precisei usar esse atalho, né? Sempre fui muito com o mouse ali. Tem alguns atalhos que você tem, né? Por exemplo, aí para mudar guias para a esquerda, para fazer alguns pontos ali. Mas o que você tem aqui, ó? Se você quiser, por exemplo, alternar entre abas, né? Mudar entre as abas do que você tem de sites abertos no navegador, você vai usar o Ctrl Tab. O Ctrl Tab você vai alternar entre abas, tá bom? Se você quiser ir para a guia da esquerda, no caso, né? Você vai usar o Ctrl Shift Tab, que é o nosso gabarito aqui, né? O Ctrl Shift Tab, que é o nosso gabarito. Se você quiser, por exemplo, vamos supor assim, você fechou uma aba agora. Putz, qual que foi a última aba que eu fechei mesmo? Eu preciso abrir ela de novo, não lembro qual que é o site. Você vai usar o Ctrl Shift T. Ele abre a aba recente que você fechou. Você fechou a aba, não lembra lá, Ctrl Shift T, ele vai abrir essa última aba aí recente que você fechou, tá bom? E o Ctrl Shift E vai ativar ou desativar, né? Não, controle de alterações não. Ctrl Shift E, não, deixa eu ver, nenhum atalho específico para ele ali. Tem Ctrl Shift E para o Word, tem, é sobre o controle de alterações, Ctrl Shift E, o Ctrl ali, para não lembro de agora nenhum atalho específico do Ctrl Shift E, né? O Ctrl F5 atualizar, Ctrl E, Ctrl F pesquisar. Não, Ctrl Shift E não lembro de um atalho específico, mas não é ir para a aba da esquerda também que ele quer, tá? Que é o Ctrl Shift Tab, vai indo para as abas da esquerda, no caso. Tá bom? Então, é o que eu falo para vocês, esses atalhos aqui, né, são poucos usados. O Ctrl Shift T é um atalho legal para você usar no dia a dia, né? Para abrir a última aba aí, o Ctrl Shift T é uma aba legal. Ctrl Tab também, aqui já é mais úteis os atalhos, né, para você navegar entre as abas ali, o Ctrl Tab, por exemplo. Tá? Muito bom. Beleza, 22 aí, gabarito letra B. Vamos lá aqui agora para 23, também uma questãozinha sobre atalhos aqui, tá? Assinale a alternativa que apresenta as teclas de atalho que tem como função exibir os downloads. Esse atalho aqui ele é bem cobrado, tá? Esse atalho aqui no Internet Explorer, no Google Chrome, no Firefox, é o mesmo atalho, tá, galera? É o mesmo atalho, tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá, por exemplo,
O Ctrl E, só Ctrl E, ele volta para a barra lá, sabe onde você digita lá a barra de digitar o endereço? Então, o Ctrl E, ele seleciona o endereço lá em cima e volta lá para você digitar de novo, lá onde você digita o endereço, não é o Ctrl E. Ctrl J é abrir os downloads, né, a pasta lá, exibir os downloads que você fez. Ah, quais são os downloads que eu fiz ali? Ctrl J, independente do navegador, ele vai abrir a lista de downloads, de arquivos que você baixou no computador, tá? Arquivos que você baixou no computador. Tudo bem? Legal? O Ctrl L vai selecionar a barra de busca, no caso, tá? E Ctrl Shift, nenhum atalho específico, Ctrl Shift aqui. Tá bom? Beleza? Então aqui, mais tranquilo. 23, letra B. Vamos lá para a questão número 24. Considere os principais navegadores e assinale a alternativa correta. Ctrl F5 abre a última página acessada no dia anterior. No dia anterior, não. Se fosse a última página recente, né, a gente até viu agora aí, né, que é o Ctrl, até esqueci aqui agora, Ctrl Shift T. Né, Ctrl Shift T abre a página fechada mais recente. Ctrl F5, galera, ele vai atualizar toda aquela página que você está visualizando. O F5 só, ele atualiza a página em si ali. Mas o Ctrl F5, ele recarrega todo o conteúdo da página novamente, tá? Utilizar guias anônimas permite ao usuário navegar apenas em páginas do governo e páginas de serviços públicos. Errado. Guias anônimas você pode navegar em qualquer página, tá? Inclusive do governo, páginas de entretenimento, páginas do que você quiser, tá bom? Então não tem sentido nenhum aí. Não sei se você é um utilizador de guias anônimas, né? Frequente. Vamos lá. Letra C. Adicionar páginas aos favoritos, né? Favoritos é Ctrl D, tá bom? Cria atalhos para as páginas, permitindo fácil acesso numa eventual necessidade sem precisar recorrer ao site de busca. Sim, você adicionar aos favoritos ali para você acessar mais facilmente o conteúdo. Um complemento básico fundamental do Mozilla Firefox é o desfragmentador de discos. Não, desfragmentador de discos é um recurso do Windows, nada a ver do navegador, tá? Pressionar Ctrl Shift I abre as opções de manipulação de páginas. Ctrl Shift I não, F12. F12 abre manipulação de página, que abre o código do lado. Pressionar novamente o comando abre a guia Downloads. Tá? A guia Downloads vai abrir com Ctrl J, que a gente viu agora. Tá? Então, não é aqui. Gabarito mesmo, letra C. Vamos lá, 25. 25 aqui. Questão 25 fala ali pra gente no Outlook o atalho, cara, Ctrl 2, né? Quem que usou na vida aí o atalho Ctrl 2? Mais Ctrl, vamos lá. Marcar a conversa ou mensagem selecionada como lida, Ctrl Q, tá? Ctrl Q marca, tá? Sinalizar uma mensagem ou marcá-la como concluída, é o Ctrl mais Shift mais G, tá? Ir para o topo da conversa, seta para cima, page up também, né, no caso aqui. E Ctrl 2 vai para o calendário. Cara, no Outlook, tá? Do programa Microsoft Outlook, que é um programa de correio eletrônico para você configurar os seus endereços de e-mail lá e poder trabalhar com os seus e-mails, com várias contas de e-mail, né, concentradas em um lugar só. Tá bom? Várias contas de e-mails concentradas em um lugar só. 26. Ficando reta final aqui, 26. Assinale a alternativa correta sobre o Microsoft Outlook. Quando se envia várias vezes a mesma mensagem, uma forma de economizar tempo é utilizar o recurso de assinatura para criar uma espécie de modelo padrão. Sim, galera, a assinatura é o que você põe lá no documento lá, né, para você assinar o documento que você está mandando ele várias vezes, tá? Então, aqui faz sentido. Vamos ver a letra B. Utilizar a ferramenta Responder a Todos irá inserir automaticamente o e-mail da mensagem anterior e o enviará a todos. Olha só, utilizar a ferramenta Responder a Todos irá inserir automaticamente o e-mail da mensagem anterior e o enviará a todos.
Da mensagem anterior, não. Tipo, de toda, só o e-mail irá, não só o da mensagem, mas todas as mensagens, galera. Todas as mensagens que estão. Quando você usa responder a todos, ele vai colocar o e-mail da mensagem anterior, não. Da mensagem anterior, não. Ó, aqui o erro. Quando você utiliza o responder a todos, ele vai pegar a mesma mensagem e responder para todos aqueles que estão em cópia ali, no para e em cópia, tá? Então, no caso aqui, é o que eu estou vendo sobre para ver, né, o erro que ele apontou dessa questão aqui, tá? Apesar do que a forma que ele coloca aqui não estaria tão incorreta, eu vejo, tá? Inserir automaticamente o e-mail da mensagem anterior. Sim, porque eu recebi uma mensagem, tudo bem? Não na mensagem anterior, da mensagem atual, tá? Ponto importante aqui. Não é da mensagem anterior, é da mensagem atual. Aqui eu estou mexendo agora, tá? Esse ponto aqui também é importante. Verdade. C. É possível inserir imagens no corpo do texto se a formatação padrão for plain text. Nada a ver, qualquer tipo de formatação você pode botar mensagens. Ao enviar um e-mail com cópia oculta para vários destinatários, apenas o primeiro a receber será capaz de ver a lista de destinatários. Galera, quando você usa o comando, você tem lá os campos, por exemplo, quais são os campos que você tem do e-mail, né? Você tem o campo para, com cópia e com cópia oculta, tá? Só explicando aqui para vocês. Como que funciona isso? Por exemplo, quando eu mando um e-mail para A, para B, para C, cada letra é um e-mail, para D, E e F. Galera, os e-mails A e B, C e D, eles conseguem se visualizar, tá? S, vamos supor que D, que é o remetente, né? Mandou, né? S, mandei e-mail para 6 pessoas. A, B, C e D, eles conseguem se visualizar, mas os caras E e F, né, ou melhor, A, B, C, D, não sabe que o e-mail foi para E e para F, porque eles estão em cópia oculta. Então, A, B, C, D, eles não sabem de E e F. Outro ponto, E não sabe de F e F não sabe de E. E F, por estarem no campo cópia oculta, um não sabe do outro também. Mas E e F sabem, veem os endereços de A, B, C e D. E e F, gente, é como uma lista de transmissão no WhatsApp, sabe? Uma lista de transmissão no WhatsApp. Então, uma lista de transmissão no WhatsApp é isso. Eu sei que eu estou na lista de transmissão, mas eu não sei para quais as pessoas que ela mandou, né? Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, esses caras que estão aqui, eles conseguem ver o endereço desse campo, conseguem ver o endereço desse campo. Ah, Silvio, mas ele sabe que S mandou? Claro, ele sabe que é um remetente, tá? Mas aí, eu, remetente, mandei para 6 alunos. Só que os 4 ali, o ABCD, eles sabem deles, mas não sabem dos outros. Então não tem nada a ver essa questão de primeiro da receber. Isso aqui não faz sentido nenhum, tá? É sempre obrigatório enviar uma confirmação de leitura. Não. A confirmação de leitura é opcional, tá? Eu posso pedir a confirmação de leitura, tá? Mas eu posso pedir que você dê a confirmação de leitura, mas você pode escolher em não me avisar sobre a confirmação de leitura, tá? Você pode escolher, ó, normalmente você recebe e fala assim, ó, fulano pediu confirmação de leitura. Você pode colocar não enviar e eu não vou saber, entendeu? Não é obrigatório, é opcional para você. Então a letra A é o que mais faz sentido aí, colocar uma assinatura no e-mail que vai facilitar. E a letra B, utilizar a ferramenta Responder a Todos irá inserir automaticamente o e-mail da mensagem anterior. Não, da mensagem atual, né? Ele põe o e-mail da mensagem atual do que eu recebi e manda para todo mundo. Beleza? Então, letra A, 26. Vamos lá para a questão 27. Questão 27, para julgar os itens aí, né? Cabe tudo aqui. Analise as assertivas abaixo, né? Sobre o Outlook, né? Microsoft Outlook aqui. Beleza? Item 1, ele diz pra gente o seguinte ali, ó. Existe a opção de criar modelo de e-mail, existe também no modelo de Word, é a mesma coisa, tá? Para enviar mensagens cujas informações não mudam de uma para outra. Também pode adicionar informações novas antes de enviar, né, o modelo. É como você cria um padrãozinho, né, de e-mail, né? Um padrãozinho de e-mail para poder mandar para as pessoas. E pode sim, né? Detalhezinhos ali você pode mudar. Ao enviar mensagens é possível anexá-las
ao enviar imagens, é possível anexá-las à mensagem do e-mail ou inseri-las no corpo da mensagem. Verdadeiro. Eu posso colocar a imagem como mensagem, como anexo ou no próprio corpo do e-mail. Fotos ou outros tipos de anexos podem variar de tamanho. Muitos sistemas de e-mail limitam o tamanho de mensagens que pode enviar. Sim, né? Tanto que não é uma regra, né? Cada e-mail tem o seu limite ali de aceitar e enviar, né? Como anexo lá. Se estiver preocupado com o tamanho de suas mensagens de e-mail, é possível reduzir o tamanho de imagens anexadas e outros documentos. Por exemplo, compactando os arquivos. Você compacta, né? Comprime o arquivo usando um programa, por exemplo, de zip, de RAR. Você vai compactar ele e vai mandar. Outra forma também, se for um arquivo muito grande, tipo um vídeo, é você jogar o arquivo na nuvem e mandar só o link por e-mail para a pessoa, para ela baixar o arquivo, tá? Mas reduzir o tamanho do arquivo também é uma opção, tá bom? Então, 1, 2 e 3, verdadeiro aí, tá? Então, pode ser uma prova, por exemplo, que fala sobre isso aí, sobre uma forminha aí de você, tá bom? Vamos lá, Vamos lá. Próximo aqui, item aqui. 28. No Microsoft Outlook, né, marcar a conversa ou mensagem selecionada como lida por meio do atalho, basta selecionar o atalho, né? A gente até viu lá, marcar como lida, Ctrl Q, tá? Ctrl Q, marcar o atalho como lida aqui. Beleza? Então aqui é conhecer os atalhos conhecer os atalhos do Outlook aqui, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui, né, aí o Ctrl L, que é para você encaminhar uma mensagem, o Ctrl K, que é inserir hiperlink também, né, igual no Word é, por exemplo, e o Ctrl S, que é de sublinhar o texto, igual no Word é também, tá? Que são atalhos de formatação no Outlook. Como o Outlook é do pacote Microsoft Office, né, os atalhos aí são parecidos. 29 aqui é a penúltima questão nossa aqui desse módulo. É possível configurar o Outlook para exibir sua janela de lembrete em cima de outros programas em que esteja trabalhando. Né? Um lembretinho. O Outlook é um programa muito completo, com guias de lembrete, tarefas, acompanhamento, é muito bom. Essa aqui é conhecer lá, tá? Ó, exibição, normalmente o menu exibição, ele vai tratar da exibição da tela. Ele está falando sobre um recurso específico, então não vai ser a exibição, tá? Vai ser ali, ó, na guia opções, tá? Opções no caso, opções arquivo, avançado, seção de lembretes, marque e mostrar lembretes. Aqui é conhecer mesmo a ferramenta, tá? Um recurso aí bem específico do Outlook. E aí você pode ver, por exemplo, que essa banca, tá? Essa banca, por exemplo, é uma banca que tem várias questões de Outlook. E a maioria das bancas fica muito na questão de e-mail, né? Só dos campos para, com copy, todo tipo de coisa. Essa banca não, ela explora mais a questão de atalhos, explora mais algumas opções dentro do Outlook, tudo bem? Então, se você não usa o Outlook, não tem instalado, né? Se você tem o Office, Word, Excel no seu computador, você tem o Outlook instalado. Então, uma dica é você configurar, por exemplo, um e-mail do Gmail. Se você não tem, cria uma conta gratuita, né? Configura ele no seu Outlook do computador, né? E busca usar no dia a dia, vai te ajudar com as questões, tá bom? Vamos lá, nossa última questão de hoje. Ele diz o seguinte ali, ó, nossa última questão. Deixa eu ver aqui. Ah lá. Sobre alguns conceitos, vou diminuir aqui, ó. Diminuir a tela aqui, fica melhor. Aí. Sobre alguns conceitos relacionados à navegação na internet, analise as assertivas abaixo, marcando verdadeiro ou falso, né? Então vamos aqui ver os três itens, marcar verdadeiro ou falso. Item 1, ele diz ali, ó, que o URL se refere ao endereço de rede no qual se encontra algum recurso informático. Legal. Como, por exemplo, um site, um computador, uma impressora. Essa rede pode ser a internet ou uma rede, né, corporativa, a intranet. E o URL é o endereço único de localização, né? O Uniform Resource Locator, o endereço de localização de recursos únicos, né? Entendeu? Então, localização de recursos uniforme, né? Que é o endereço, aquele link que você vê lá nas páginas é uma URL. Quando eu digo http://www.google.com, é o exemplo de uma URL, tá? O endereço único de localização.
Item 2. Todo site hospedado no Brasil termina .com.br. Antigamente a gente tinha essa questão, né, dos sites brasileiros terminar com .com.br. Mas é muito comum hoje você ter sites brasileiros que terminam com .com, por exemplo. Tá? Então não é todo site brasileiro que termina com .com.br. Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando, isso aqui é a característica de vírus, ó, se tornando parte, né, se tornando parte de outros programas e arquivos, tá? Isso aqui é uma característica de vírus, você vai achar essa característica na cartilha de segurança para a internet. De todas as questões dessa banca, essa foi a única questão de segurança da informação, né? Uma informação totalmente correta. Ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V da cartilha de segurança, tá bom? Cartilha de segurança, legal? Então, com isso a gente, né, finaliza aqui. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se você quiser me seguir nas redes sociais, @SilvioBononi, tá? Tenho o maior prazer de te atender lá. Qualquer dúvida, à tua disposição. Obrigado, galera, e até a próxima resolução de exercício.